esquecido de pôr pra gravar aqui. Foi mal, cara. De boa, mano. Foi horrível a apresentação. Foi bom, cara. Foi bom. Só que eu esqueci realmente de gravar. Eu só pus agora. Agora já tá gravando. Tô deixando gravar. Boa. Entra aí de novo. Começa agora o Zinecast. Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do Zinecast, o seu zine em formato de podcast, que também, sei lá, né, pode ser um zine também mais para frente, né? Né, Juliano? O que você acha? Eu concordo, né? A gente vai fazer uma coisa com essa informalidade, né? Mas tentando talvez transpor assim o que a gente conversa aqui para texto também, se conseguirmos desenvolver, não é, passar do formato áudio para texto. Mas vamos lá, vamos ver o que é que dá, né? Sim. Diga. Não, a dizer que a ideia é a gente
em vez de ter um formato de youtuber, né, de ficar uma pessoa falando para ela mesma praticamente, ou para a câmera, que eu perdi a vontade, o gosto de fazer isso, e então era tentar desenvolver uma conversa, não é, das muitas que a gente tem, que a gente já teve, só que dessa vez gravar, não é, e tentar apresentar de alguma forma, de uma forma construtiva, apresentar debates de ideias, assim. Sim. Não, exatamente, né? É importante falar isso porque é o seguinte, eu também sou muito desconfortável com esse formato de youtuber aí e tal, e no meu caso tô muito viciado na linguagem do trabalho, né, do jornalismo e tudo mais, né? E a gente ainda vai se apresentar, mas enfim. Então eu acho que a gente fazer um podcast aqui, como tantos outros podcasts estão rolando, né, pelo mundo afora, tratando, né, de vários assuntos, né, que são do nosso interesse aí, desde música, literatura, cinema, política, esporte, né, o cotidiano aí das nossas vidas, né? E de uma maneira mais informal mesmo, né? É importante isso, né? A gente às vezes acaba se perdendo muito no mundo da militância, no mundo, sei lá, mais acadêmico, mais não sei o quê, e acaba esquecendo um pouco a nossa essência, digamos assim. É verdade, eu gosto muito da informalidade, né? Não que ela tenha de ser obrigatoriamente cheia de achismos, ela pode ser bem embasada e né, bem argumentada, mas com um ambiente descontraído e fora desses padrões, sobretudo. Então, se apresenta aí, manda sua carteirada, como se fala. A minha carteirada, porra, é foda, né, velho? Não, assim, só um parênteses antes da gente se apresentar, né? A ideia do programa é ele fazer também uma ponte entre Brasil e Portugal, né? Porque o Juliano mora em Portugal há muitos anos aí, é brasileiro, mas mora pra lá, né? E eu moro no Brasil, nessa desgraça. Mas é isso, né? Acho que é importante a gente dar essa frisada aí, porque é bom falar também de Portugal, não falar só do Brasil, porque o Brasil, ele tem muitas coisas que são muito negativas, né, no meu ponto de vista, e o Brasil, ele é muito centrado nele mesmo. Então, eu acho que é sempre bom, assim, até pra gente, digamos, até pra gente aqui no Brasil ter outras noções e, enfim, também ficar de olho no que acontece fora, né? Eu não quero aqui nem fazer um viralatismo sinistro, dizendo que o resto do mundo é maravilhoso, porque eu sei que não é, e nem quero fazer aquele nacionalismo barato de que tudo que vem de fora é uma merda, né? Então, eu acho que é meio isso, né? Então, porra, eu vou dar minha carteirada aí, que não tem um tostão furado dentro, não tem porra nenhuma. Nem a porra do auxílio emergencial consegui pegar, mas beleza. Eu sou o Rafael, meu nome é Rafael, muitos me conhecem como Clasher e diversos outros apelidos aí. Toquei numa caralhada de bandas, joguei pelo Autônomos Futebol Clube durante muito tempo, né? Entre erros e acertos aí, tentei desenvolver minhas ideias aí, minha música, meu trabalho, né? Eu sou jornalista de formação, mas eu não sou um cara muito apegado aí nos diplomas e nos títulos, entendeu? Tem muito jornalista aí que, puta merda, viu? Também, vou te dizer. Mas e tu, Juliano? Fala um pouco de você aí, cara. Cara, então, como você falou, né? Eu sou brasileiro, mas moro em Portugal há quase 20 anos.
E não perdi o sotaque, quer dizer, perdi o sotaque nordestino, porque eu sou do Nordeste, mas não ganhei muito sotaque português. E eu vim para cá há quase 20 anos, estou aqui desde os 18, né? Estou mais tempo aqui do que no Brasil. Me formei aqui, sou geógrafo de formação, aí tenho uma pós-graduação também na área de geografia, do sistema de informação geográfico, e estou agora acabando me preparando para escrever uma dissertação de mestrado também na área de riscos e cidades, tudo na área de geografia. E eu também, assim, tive algumas experiências com música também, com bandas de punk, de crust, de grind, que já fazem parte assim, do passado até distante. Eu me afastei muito da cena punk, hardcore. Nesse momento eu não me identifico muito com isso, não tanto quanto antes, né, pelo menos. E assim, eu conheço o Rafa, né, eu conheço pessoalmente, né, a gente não é apenas amigo de internet, começou assim, já faz o quê? Uns quase 15 anos, né? E lá para 2008, creio, o Rafa veio para Portugal, aí a gente se conheceu, passou uns tempos aqui no Porto, a gente deu uns rolés por Braga também, e a gente depois disso meio que perdeu também um pouco o contato, porque enfim, aconteceram umas coisas complicadas, acho que na vida de ambos, e agora retomamos assim, e tivemos essa ideia, né, de fazer continuar com as nossas divagações, as nossas conversas, mas agora gravando e tentando criar alguma coisa construtiva com isso. E o primeiro... você falou aí, acho que é importante, sobre não ser vira-lata, né, não vira-latista, porque assim, é verdade que grande parte do que se fala quando se fala mal do Brasil, se critica o Brasil, tem esse teor vira-latista, né, esse peso vira-latista, e que o que é de fora é que é bom e o Brasil é... E eu sei, eu te conheço, e eu sei que quando você, né, fala do Brasil e dessas mazelas todas, você não fala com esse tom vira-latista, né? Você acho que conhece muito bem o que acontece também em outras partes do mundo, aqui em Portugal, né? É apenas uma crítica, creio que realista, né, do que acontece no Brasil. E achei importante você tocar nesse ponto aí. E assim, a gente escolheu como primeiro tema, a gente tinha escolhido falar do futebol, né, quando tivemos a ideia, mas mudamos agora, acho que por causa do que tem acontecido mesmo, né, mudamos o tema e vamos falar sobre antifascismo, né, sobre a ascensão da extrema-direita. Ontem houve manifestações aqui no Porto e em Lisboa por causa de ameaças a ativistas e até a deputados de esquerda. Só um parêntese, Juliano. Faz. Que o programa a gente deve editar e tal, não sei se ele vai sair hoje, sim, né? Então ontem, 16 de agosto, domingo. Ah, sim, verdade. 16 de agosto de 2020. E é isso, cara. O tema é esse. Tá aqui apresentado a ideia, a proposta, as pessoas também envolvidas. E começa aí, cara, falando do contexto brasileiro. A gente conhece aqui, a gente tem não só os brasileiros, mas os portugueses também acompanham bastante o que tem acontecido no Brasil, porque talvez um grande laboratório de experiências neofascistas na atualidade, né? E como a coisa começa a chegar para cá também, e a gente tem acompanhado muito, mas acho que é muito importante ouvir quem está aí e pessoas que têm essa consciência social e de classe que você tem, o que você tem para falar, cara. Então, fala aí. Então, o Brasil está passando por uma situação bem difícil aí, como todo mundo pode notar, né? Tanto nós aqui no Brasil sabemos disso, apesar de algumas pesquisas indicarem o contrário, mas a gente sabe, né? E também ao redor do mundo, né? Agora, falando especificamente em antifascismo, né? E no governo proto-fascista, a gente está numa encruzilhada, assim, e é difícil dar um panorama certo sobre tudo, né? O que dá para dizer é o seguinte:
né? O que eu acredito é o seguinte: essa extrema-direita brasileira, ela sempre existiu. Ela sempre esteve aí, entendeu? Muito vinculada, né? Historicamente, ao conservadorismo católico, né? E agora, com as igrejas evangélicas, né? Entra aí a questão da teologia da prosperidade e tudo mais, né? Digamos assim, é a religião dos novos tempos aí, do ultracapitalismo, né? E tudo mais, né? Mas não só isso, né? Sempre teve essa relação muito, muito forte com o conservadorismo cristão, religioso, mas também sempre teve, né, a mão dos militares, das polícias militares, né? Lembrando que quando teve a transição no Brasil, né, a dita redemocratização, o que não foi mexido foram justamente as instituições militares, né? Sob o pretexto da criação de um Estado supostamente laico, né, os parâmetros extremamente fundamentalistas do cristianismo continuam, né, desde a nossa Constituição até qualquer repartição pública. Então, é complicado, né? É complicado. Mas, enfim, eu já tô viajando aqui, já estou indo longe, né? Eu queria falar mais de agora, né? O que acontece é o seguinte: quando você deixa os grupos fascistoides tomarem as ruas, né? É o momento da virada, é o momento que eles vão para a rua e que eles começam a expor a pauta deles e começam a ganhar corpo na sociedade. Né? Simplesmente porque, né, são ideias que já existem na sociedade, né? Esse obscurantismo todo ele já existe. Então o que aconteceu? A gente teve as manifestações de 2013 no Brasil, né? Que elas começaram de uma maneira impressionante, de uma esquerda radical mesmo, que estava questionando aí os parâmetros da democracia representativa que a gente tem hoje, que estava questionando os próprios partidos políticos, mas aí como um todo, né? Não necessariamente os da esquerda ou os da direita. Estavam questionando a ideia de representação que a gente tem, né? Estavam colocando pautas, né? Que hoje em dia elas são de conhecimento público, né? Mas que até então, apesar das pessoas saberem que existe, né, não se falava disso na imprensa, não se falava abertamente na imprensa oficial sobre genocídio nas periferias, dos negros, dos pobres, não se falava disso. E isso começou a ser colocado pelas ruas. Só que daí o que aconteceu? Houve uma repressão brutal sobre essas manifestações, né? E isso aí merecia, assim, programas exclusivos aí só para falar disso, né? Estou tentando aqui resumir. Teve uma repressão brutal a essas manifestações por parte do Estado, né? Da polícia, do judiciário e também dos meios de comunicação que criminalizaram pessoas, pegaram pessoas aí. Eu não vou citar nomes, porque, né, coitado das pessoas, elas já foram citadas aí à torta e à direito, e, enfim, e destruíram vidas de jovens, entendeu? Que estavam se organizando por fora, né, das instituições oficiais aí de representatividade, enfim. E os próprios partidos de esquerda, né, especialmente o que estava no poder na época, em vez de pegar e falar, não, vamos junto com o pessoal, pegou e fez o quê? Lei antiterrorista, enfim, fez o que um partido de direita fazia se estivesse no poder na época. Né? Então aí você vai pegar a falência do modelo progressista, que é outro assunto que merece um programa à parte, né? Ou seja, o progressismo ficou 12, 14 anos no poder e o país
não melhorou substancialmente da maneira como a propaganda progressista diz que melhorou. Entendeu? Diversos problemas estruturais aí não foram tocados, né? E num país fudido que nem o Brasil, né, onde moradia e alimentação passam a ser tratadas como privilégios, né, é muito difícil que alguém que esteja no poder num país desse seja bem visto pela população depois de 10 anos no poder, né? E aí você vai somar isso com a retirada da rua da esquerda mais crítica, da esquerda mais radical, né? E um posterior espaço aberto na rua, né, para as manifestações de rua. Aí o que acontece? Entra essa extrema-direita, que já estava ensaiando isso desde 2006, quando pipocou o escândalo do Mensalão, inclusive em São Paulo, nas manifestações que tiveram em 2006, diversas gangues, né, integralistas, neonazistas da cidade faziam a comissão de segurança dessas manifestações. Eu sei porque eu fui lá para ver, né? Eu não tô divagando aqui, não estou fazendo teoria da conspiração, né? E daí você tira a esquerda radical da rua, entendeu? E coloca e deixa um espaço aberto para ser disputado entre esses radicais de extrema direita que se uniram com toda a direita dita moderada. Eu não acredito que exista direita moderada, mas enfim, estão usando esse termo aí, mas enfim, se uniram os protofascistas com os liberais, com não sei quem, com não sei quem, contra o PT. E aí o PT faz, né, a máquina, o aparelho partidário faz o movimento igual. Ele vai cooptando toda a esquerda, que tem uma diversidade muito grande de ideias e de práticas, para compor com ele em bloco contra esses caras, entendeu? E aí isso vira uma chantagem política, filosófica no país inteiro, né? E aí você vê as pessoas perdidas, você vê toda essa tragédia acontecendo e a gente com pouquíssimas condições de reagir, né? E é basicamente isso. Você não pode perder as ruas. Você não pode deixar que os fascistas, os neofascistas, os protofascistas e todo esse tipo de gente se manifeste nas ruas, cara. Não pode deixar. Porque senão acontece isso que a gente está vendo aqui. 60 mil mortos por ano, 100 mil, 120 mil mortos por coronavírus, e ninguém não está nem aí, né? Pelo contrário, quando se foi fazer uma manifestação antifascista contrária ao governo, no final de maio, início de junho, cara, todo mundo teve dois efeitos aí muito bons. Todo mundo ficou com medo disso. Os partidários do Bolsonaro desapareceram, sumiram. Olha, os antifascistas vieram guerrear. Lembra desse vídeo? Eu lembro. Todos desapareceram. Só que, por outro lado, toda essa gente com ares republicanos e moderados e democráticos, né? Tanto essa pseudo-esquerda quanto os liberais, enfim, ficaram todos cheios de dedos, né? Ai, não pode ir pra rua. A outra lá falou que era genocídio ir pra rua, sabe? E aí você acaba com a narrativa de um grupo que está querendo ir para a rua, entendeu? Massacrando ele de todos os lados. O que acontece? As pessoas falam, porra, eu vou ficar me arriscando para quê? Eu vou para a rua me arriscar para quê? Para ser massacrado por quem, porra, deveria pelo menos ficar quieto, sabe? Aí desmobiliza, né? É complicado, eu não sei, assim. Eu, sinceramente... Eu tô tentando compreender melhor, assim, antes de fazer diagnósticos, né? Tudo isso que eu tô falando aqui são mais impressões minhas, né? Mas, enfim, é complicado. Me diz aí o que você acha disso. Eu tentei resumir bem, mas se tiver alguma coisa para aprofundar aí.
Não, antes de eu falar alguma coisa, eu ia perguntar, você teve problemas, né, pessoais ali depois das manifestações de 2013, né, 2014, não sei se você quer falar disso ou não, mas você chegou a ter, né, problemas. Cara, eu tive, mas mas assim, as pessoas precisam entender, cara, que é normal você ter problema, sabe? Tipo, não, me prenderam, me acusaram de 300 mil coisas que, porra, obviamente eu não fiz, né? Porque, pô, você precisa ser um super-herói praticamente para conseguir fazer tudo que me acusaram, né? Mas, pois é, mas enfim, sei lá, fiquei vários anos respondendo um processo alucinado, né? Mas aí que tá, cara. Eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, exatamente por causa dessa narrativa, entendeu? Que muita gente quer abraçar, porque as pessoas querem virar ídolo, entendeu? As pessoas querem virar Marte, as pessoas querem holofote, tá ligado? E essa não é muito a minha praia, cara. A minha praia é debater, trocar ideia, entendeu? Enfim, sendo achismo ou sendo pesquisa, não importa. O importante é ir desenvolvendo as ideias, sabe? Pô, qual o problema de você falar uma merda e alguém que manja do assunto te corrigir, por exemplo, sabe? E eu não sei, cara, porque eu vejo muita gente aí de uns tempos pra cá que tá muito mais preocupada em se promover do que em evoluir as ideias, enfim, fazer coisas desse tipo. Mas daí também, enfim, eu já tô viajando nas ideias aqui e você me diz aí o que acha. Duas coisas aí que você falou, né, que é essa da autopromoção, né, das pessoas a partir do ativismo, e a outra questão das manifestações de rua, não é? Se é o momento ou não. Eu acho que isso também acontece aqui, e eu tenho sido bastante testemunha disso. Eu também me encontro aqui num certo limbo, né, por assim dizer, porque eu não falei disso quando me apresentei, mas eu sou fotógrafo, né, e tenho um projeto que tem cerca de 1 ano e meio, que é um projeto de fotoativismo, né, que eu vou para a rua cobrir manifestações, atos de rua, né, faço fotos, faço vídeo, edito e ofereço aos movimentos para eles publicarem, divulgarem, difundirem da melhor forma, da forma que acharem melhor. E desde a última vez que eu fiz isso foi em fevereiro. Começo de março, Dia Internacional das Mulheres, a marcha feminista aqui no Porto. Eu fui para lá, fiz uma cobertura fotográfica e, sei lá, poucos dias depois, creio que na semana seguinte, foi decretada a quarentena, né, com a pandemia, e eu não voltei mais a fotografar atos de rua. Houve algumas marchas antirracistas, antifascistas nos últimos meses, nas últimas semanas. Eu decidi não participar delas pela própria questão do meu compromisso, não é, pessoal com o isolamento e tal. E ontem foi a primeira vez que eu voltei, que eu regressei, né? Ontem regressei à rua, a participação, e fui à manifestação antifascista, não como fotógrafo, apareci lá apenas como mais um, né, para integrar, para dar corpo àquilo. E é um assunto complicado, porque por um lado você tem a certeza de que, atendendo, né, aos pedidos da comunidade científica, das pessoas que conhecem, que entendem realmente do assunto, que isso deve ser evitado, mas por outro lado você tem a emergência, né, a necessidade de tomar as ruas e marcar uma posição e sobretudo de afastar, de não dar espaço aos grupos de extrema-direita
e tentar de alguma forma convencer as pessoas de que essa simetria, essa falsa simetria entre esquerda radical e extrema direita não faz nenhum sentido, não é? Nós não somos genocidas, não somos, não defendemos ideias violentas e que negam direitos a outras pessoas, a outros povos, a minorias, e que essa ideia de que a esquerda e a direita, quando se radicalizam, se aproximam uma da outra, aquela teoria da ferradura, né? Que é uma completa baboseira, completamente falaciosa, tem sido muito usada para normalizar, para justificar a aparição do movimento de extrema-direita, inclusive na sua ascensão ao parlamento, né? A cargos de representatividade política. E isso é algo que tem que ser desconstruído, mas não é nada fácil abordar o tema com camadas, digamos, menos politizadas da sociedade, né? Acho que nesse caso, nesse sentido da diferenciação dos dois lados, acho que ainda há muita dificuldade de nossa parte para abordar o tema, e eu próprio não sei como fazer isso. Ainda estou à procura de uma fórmula mágica, não creio que ela exista, mas algo muito próximo a isso, né? E a outra coisa que você falou, que eu agora não lembro qual foi, me ajuda, cara. Qual foi a outra coisa? Pera, deixa eu lembrar também, que eu tô devagar hoje, cara. Eu chamei a atenção para duas coisas que você falou. Aí eu falei da segunda e esqueci de falar da primeira. Era o lance da autopromoção e tal. Não, mas eu digo isso porque é o seguinte, entendeu? Porque na época, né, nem é uma coisa que tá rolando hoje em dia e tal, mas na época muita gente que acabava sendo presa e tal, tentava puxar uma narrativa ali meio de preso político e tal, só que a pessoa acabava quebrando a cara, entendeu? Acabava, caía a imagem dela na mídia, no público, e a pessoa era completamente descaracterizada. Só que aí também eu acredito que tem um problema do próprio preparo mental, intelectual da pessoa, porque você não pode ficar se colocando dessa maneira, entendeu? Sim. Assim, eu acredito, cara, que o ideal é cada um pegar e tentar entender as coisas que acontecem, claro, mas fazer aquilo que, entendeu? Aquilo que sabe, aquilo que tá afim, né? E não tentar emplacar histórias sobre si mesmo, né? Ninguém tem uma história tão bonita assim pra contar, tá ligado? É aquela história para passar no Fantástico, fazer as pessoas chorarem, né? Sim, exato. Agora, tipo assim, o que rolou comigo, lamentável, né, velho? O Estado que, pega e persegue o manifestante e tal, mas não foi só comigo que rolou, né? Foi, com muito mais gente e com outras pessoas, assim, de maneira até pior, né? Mas só que daí você vê a diferença, né? Uma pessoa que tá na rua, né? Defendendo ideias que não são violentas, mas que questionam a maneira como se constrói o mundo, né? E aí eu não tô falando do meu caso especificamente, né? Mas meu caso se inclui aí, né? Mas muitas outras pessoas também passaram por isso. Para começar, se o cara é negro, a chance de morrer já é grande. Se o cara é indígena, a chance de morrer já é grande. Se o cara tá na cidade grande, tem uma profissão e tal, a chance de morrer é menor, mas sofre uma perseguição judicial pesada, entendeu? Ao passo que você pega esses militantes de direita aí, cara, bicho, a pior coisa que acontece pros caras é ter uma conta encerrada no Twitter, entendeu? Aí é foda, né? Aí você vê que tipo de gente o país quer que esteja na rua, sacou? Esse é o grande ponto pra mim. Eu não sei se eu me fiz entender. Acho que fez, sim. A gente se depara com algo assim semelhante, mas claro que não é igual
mesmo a nível de escala, não é? São contextos diferentes, mas que de alguma forma tem a sua proximidade com o que você falou, que aqui em Portugal, com essa ascensão agora da extrema-direita e com essa visibilidade que a extrema-direita, que sempre existiu também aqui, não é uma coisa de agora, sempre existiu, sempre teve no seio ali, de alguma forma escondida nos partidos de direita, não é? Meio que envergonhados, talvez, e agora, como tem uma cara, não é, que os represente, não é, uma pessoa que já passou a um nível de heroificação, por assim dizer, para esses, né? É o culto à personalidade que o Bolsonaro conseguiu para ele, começa a existir aqui em Portugal. E então a gente, por exemplo, ontem, anteontem, creio que foi anteontem, surgiu um cartoon do inimigo público, que é como se fosse talvez o sensacionalista aí do Brasil, né? Aqui temos o inimigo público, fez uma cartoon houve uma manifestação de extrema-direita em frente à sede do SOS Racismo, que é uma associação aqui portuguesa, com tochas na mão, assim, e com máscaras brancas, assim, meio que imitando a Ku Klux Klan, né? Assim, descaradamente. E esse inimigo público fez um cartoon com, assim, personagens com tocha na mão, e um deles estava vestido de polícia, da PSP, né? Polícia de Segurança Pública, aqui de Portugal. E a polícia veio a público dizer que ia prestar queixa contra o inimigo público, ficou muito sentida, né, com isso, publicou na sua conta de Facebook, acho que foi o Facebook, está sempre publicando coisas como dizendo que ativistas antirracistas sempre acusam a polícia de ser racista e agora precisam dela para sua proteção, porque foram ameaçados. Esse tipo de indiretas e de essa criação de mal-estar mostra que há um grupo que tem um certo privilégio na hora de ser protegido pelas forças do Estado, né? Aliás, um relatório recente, creio que não sei se foi de algum órgão da União Europeia, sobre violência e sobre atuação policial, revelou que a polícia portuguesa está impregnada de elementos de extrema-direita, dentro dela mesmo. Então, quer dizer, as pessoas de esquerda, as pessoas agora que se assumem antifascistas, antirracistas, que são dois temas que estão muito, mas muito em pauta nos jornais, não é? Na televisão e tal, deixou de ser aquela coisa do submundo e passou realmente para ocupar assim, as manchetes. Essas pessoas têm um tratamento bastante diferenciado e isso se assemelha muito com o que se passa no Brasil, né? Parece que o bolsonarismo realmente é protegido quando comparado com o tratamento que as pessoas de esquerda e os antifascistas, as torcidas organizadas que se organizaram, né? E foram criminalizadas por muita gente. Então parece que acontece assim, um paralelismo, e creio que não é só o Brasil e Portugal, acho que todos os países que têm esse fenômeno verificam algo semelhante. Só para falar ali do negócio da afirmação pessoal, da promoção pessoal, eu concordo, eu consigo perceber isso também acontecendo aqui. Eu acho que isso é algo a ser evitado, mas por enquanto me parece secundário, porque o problema atual é tão grave, né, que nos dá a obrigação de procurar convergências. E é aí que eu quero passar para você e te perguntar se você acha que é possível, porque parece que não está sendo possível, encontrar convergências assim, transversais mesmo, de temas transversais dentro da esquerda. E quando eu digo da esquerda, eu estou envolvendo assim, uma gama muito grande, né, de grupos. E se é possível isso superar as históricas divergências ou as divergências recentes que surgem agora por causa de narrativas, por causa de força de expressão, mesmo de formas de atuação, sobretudo essa rixa que existe agora entre uma esquerda mais, eu não gosto da palavra tradicional, mas eu vou aqui usar só para que se entenda melhor, e uma esquerda mais agora próxima às chamadas pautas identitárias, ou pautas de anti-opressão, né, que talvez sejam
uma melhor forma de falar, se há alguma forma de encontrar convergências, porque o que eu tenho visto aqui, e assim, ontem e hoje, depois da manifestação, que foi uma manifestação muito importante pelo que tem acontecido em Portugal, o que tem bombado e atordoado os grupos são as convergências de grupos antifascistas, grupos de esquerdas que não se entendem em organização, em táticas, em discursos, em pautas, não se entendem em nada. E assim, eu não estou dizendo aqui aquela coisa do somos 70%, não sei o que, eu não estou defendendo isso, não estou falando que temos que fechar os olhos para tudo e entender tudo como um bloco só, monolítico, que não tem diferenças, e deixar aquela centralidade, como no caso do Brasil, o PT, tomar conta de tudo, não é isso. Mas que em certos momentos não tem de haver algum esforço para encontrar algumas convergências que sejam imprescindíveis para tocar para frente, sobretudo num momento como esse. Acho que você partilha mais ou menos das mesmas ideias que eu, filosoficamente e ideologicamente, nós somos os dois, crescemos os dois por causa do punk, né, com as ideias anarquistas. Eu entrei na política por causa das ideias anarquistas. Nos últimos tempos eu fiquei bastante flexível e admito que eu tenho um pé dentro do anarquismo. Eu simpatizo muito com o marxismo também, então eu não consigo me identificar nesse momento o que eu sou exatamente, e por causa disso e pela necessidade do momento, eu tento me aliar ao máximo a todas as pessoas com quem posso estabelecer vínculos e afinidades e essas convergências. O que é que você acha? Como é que a gente consegue superar isso e criar essas forças? Rapaz, eu adoraria ter uma resposta para isso, né? O que eu posso falar é algumas impressões aí que eu tenho, né? Por exemplo, eu acho que aí é um achismo mesmo, né, cara? Mas eu vejo uma falta de diálogo absurda, né? Por exemplo, eu não sei, aí em Portugal deve ser diferente, mas aqui no Brasil é muito importante, cara, as pautas anti-opressão, né? Você pega, por exemplo, vamos partindo, né, do marxismo, né? Você tem a classe trabalhadora, certo? Só que, cara, metade da classe trabalhadora para mais é mulher, metade da classe trabalhadora para mais são negros, entendeu? Então, eu não vejo muita dissociação. Eu acho que, inclusive, a gente repensar, né, os movimentos sociais e políticos que a gente participa a partir dessa perspectiva é muito importante, né? Você vê ali o exemplo dos curdos, por exemplo, entendeu? Quando teve uma discussão feminista séria lá, velho, o que os caras fizeram? Armaram uma milícia feminina para defender o território, entendeu? Expulsaram o Estado Islâmico, né? Sem contar em todas a construção de democracia popular dos conselhos que eles têm, né? Enfim, citei esse exemplo aí porque essas semanas eu tô lendo sobre a Revolução Curda e tal, isso aí tá bem, de certa forma, fresco na cabeça, né? Mas aí que tá, cara, a gente entra num problema aqui no Brasil que é de várias ordens, né? O primeiro a esquerda hegemônica não tá afim de derrubar o Bolsonaro, saca? Não tá afim. Essa esquerda aí toda que orbita em torno do Lula já assinou que tá afim de ser a oposição tolerada do novo regime, entendeu? E vai disputar a eleição, cara. E o que não for eleição, o nego não tá nem aí, entendeu? Aí ficam diversos grupos gritando e tal, e não conseguem se articular. É muito complicado, né? Assim, eu entendo que existe, né, toda uma cooptação liberal em torno das pautas anti-opressão, e eu acho que isso precisa ser combatido. Agora, a pauta anti-opressão em si, né, a questão feminina, a questão do povo negro, a questão dos povos indígenas, né, a questão queer, né, isso tudo é muito importante, cara. Isso tudo tem que estar em pauta, entendeu? Tem que ser discutido,
de forma séria, de forma responsável, né? Eu não vou me meter aqui a ficar dando muito pitaco, porque não é realmente a minha área de conhecimento. O que eu posso fazer é reproduzir um pouco o que as pessoas que estão envolvidas nessas lutas me dizem, né? Agora, eu acho que é muito importante a gente ouvir essas pessoas, a gente tentar repensar um pouco as nossas ideias a partir disso, né? Para mim é um grande desafio. Eu confesso, eu tenho dificuldades com isso, né? Mas estamos tentando, né, cara? Pô, você pega, sei lá, a questão indígena, por exemplo, né, cara? É um negócio muito grande, é um negócio muito rico, né? De ideias mesmo, né? Esses tempos aí, conversando com o Giva, né? O Givanildo Manuel, né? Que é um camarada indígena aqui do Brasil, a gente vê que a crítica do capitalismo ela já existia, né, dentro dos povos indígenas, só que sem esse nome, né, digamos assim. Tem um texto muito legal aí, depois eu pego, não me lembro o nome agora, mas ele relata um diálogo de um Tupinambá ainda nos primeiros anos de colonização. E o Tupinambá questionava, né? Os colonizadores falavam, vocês são malucos, cara. Vocês saem lá da puta que pariu pra vir até aqui, catar umas madeiras e voltar. Vocês são loucos, não tem madeira lá onde vocês moram. Tipo, sabe? Assim, resumindo bem toscamente, né? O texto, lógico, é muito mais elaborado e tal, mas é meio, sabe? É meio essa ideia. Então, assim, a gente tem, né, dentro dos povos indígenas, dentro das periferias, a gente já tem filosofias de vida, a gente já tem questionamentos que são quase que naturais, né? Já que tanto se fala em natureza, em o que é natural, o que não é, né? A gente já tem ali naturalmente a capacidade de se revoltar, né? E de pensar numa vida um pouco mais interessante, né? Então eu acho que é muito importante tratar dessas pautas, né? O que a gente não pode é cair nessa armadilha liberal, que eu até vou usar a teoria da ferradura que você citou mais cedo, e porque o liberalismo ele vem justamente para confundir as pessoas, cara. Porque o liberalismo ele diz que você ser um anarquista radical, um marxista radical, é a mesma coisa que você ser um neonazi, né? Que é a teoria da ferradura, diz basicamente isso, né? Só que na realidade, quem anda lado a lado com o fascismo é o próprio liberalismo. Isso está provado, entendeu? E não sou eu que estou falando. Isso foi dito em diversos países, em diversas épocas, por diferentes pensadores e pensadoras, né? Para ficar no exemplo mais clichê dos anarquistas, tem o Bonaventura do Ruth, por exemplo, né? Que deu essa letra, né? Mas tem muito mais coisa aí e tal. Eu confesso que nesse primeiro episódio aí, a gente está fazendo meio no susto aí, eu não consegui separar muitos dados aí, mas tem muita coisa para falar nesse sentido, né? E é complicado, né? Você vê que democracia, não, só que quando tem os primeiros 10 dias de manifestação questionando essa democracia, os caras ligam o botãozinho do fascismo ali fácil, na mesma hora, né? E é essa democracia liberal, né? E o que os caras fazem é isso, né? Se você pega os nomes dos grupos de direita que se formaram, né, você vai ver que todos eles são feitos para confundir os grupos de esquerda que já existiam. Vem pra rua era uma palavra de ordem da esquerda mais radical, né? O MBL, Movimento Brasil Livre, né, que deveria chamar Movimento do Condomínio Livre, né? Enfim. Os caras botaram esse nome para fazer confusão com o MPL, que é o Movimento Livre, sabe? E a mesma coisa acontece
nas pautas anti-opressão, você vê essa ideia liberal entrando, né, e descolando a pauta anti-opressão do quadro geral, entendeu? Esse é o grande lance. A questão aqui, na minha opinião, né, nas minhas divagações filosóficas e nananã, que muita gente que ouvir vai falar, esse idiota aí só tá falando merda, é um putachismo do caralho. Mas enfim, dentro do que eu acredito, você precisa montar um quadro geral, entendeu? Da situação, que inclua tudo, né? Porque é isso. As pautas anti-opressão, elas são conectadas entre si e são conectadas com tudo, com economia, com narrativa política, enfim, com tudo, cara. E é muito complicado ficar separando muito as coisas, porque é isso, né? O que fazem é meio isso. Agora eu já me enrolei de novo. Não, eu concordo com você. Aliás, você falou ali das proximidades entre fascismo e liberalismo, né, neoliberalismo. O Chile, né, um grande exemplo, foi o grande laboratório, né, das políticas neoliberais. O Milton Friedman, né, que foi assessor do Pinochet. As proximidades são muitas, vem lá do próprio Hayek, né, da escola austríaca, que disse que o fascismo ia salvar a Europa do comunismo, não é? Algo assim. Então, sobre as pautas identitárias, eu concordo, estou totalmente de acordo contigo, e eu acho que elas são indissociáveis, claro, das demais lutas, né? As mais, talvez, mais que tinham mais protagonismo, né? Que tinham mais, estavam mais enraizadas dentro dos movimentos de esquerda. Talvez o grande problema seja realmente essa falta de... Eu não sei se a palavra falta de maturidade, não sei se a palavra maturidade é bem aplicada aqui, mas enquanto outras pautas já tinham sido muito bem maturadas, né? Essas pautas são muito recentes. Quer dizer, elas são muito recentes, elas estão agora muito em voga, têm ocupado bastante espaço, mas isso é um fenômeno mais recente. Elas já existem, claro, há muito mais tempo, mas agora é que elas começam a tomar realmente os espaços, né? E são pautas assim que, compreensivelmente, elas acabam por ser muito emotivas, não é? Porque nós todos queremos acabar com essas opressões o mais rápido possível, né? Queremos que seja hoje, amanhã, não é? Isso é uma faz parte de uma construção e de uma luta que se constrói, não é? E que leva o seu tempo. E talvez toda essa ansiedade, toda essa revolta, a raiva que cria o fato de você não conseguir resolver essas questões imediatamente, acaba por criar esse choque com outras demandas, né, que já são mais digeridas, digamos, mesmo dentro da esquerda. Porque o que eu tenho visto separar os grupos aqui e criar, assim, eu não estou falando de separações de... Enfim, cada um atua na sua área ou com a sua bandeira e congregam depois, não é? Confluem depois em alguma unidade para alguma coisa mais maior, né? mais transversal. Não, eu estou falando de rupturas que geram ódio mesmo, que geram violência, uma aversão agressiva em relação aos demais grupos, uns grupos contra os outros. Eu tenho visto isso dentro do próprio movimento antifascista aqui em Portugal, variando, né? Eu tenho visto, agora não vou falar nomes agora porque não quero aumentar tensões, mas um núcleo de uma cidade contra um núcleo de outra, ou então algumas pessoas que aproveitam a sua falta de afinidade ou a sua desavença pessoal com outra pessoa de outro grupo para politizar essa desavença e acabar por contaminar todo o grupo. Então, o que era uma briga entre pessoas passa a ser uma briga entre o coletivo inteiro. Enquanto isso,
E assim, eu não sei se você está a par disso, Rafa, mas tivemos eleições no ano passado, no fim do ano passado, eleições legislativas aqui em Portugal, e pela primeira vez, depois do 25 de abril, ele foi eleito um deputado de extrema-direita, num partido novo, chamado Chega. No início era para ser Basta, mas não conseguiram emplacar esse nome, foi vetado e eles mudaram para Chega. É um partido criado por um deputado que pertencia ao PSD, e o PSD é como se fosse o PSDB aí no Brasil, é a centro-direita. Esse deputado pertencia a esse partido. Ele também era um comentarista desportivo, ou seja, ele usava também o seu espaço como comentador esportivo para galgar, não é, espaço como comentador também político. Foi aí que ele ganhou bastante visibilidade também e fundou o seu partido, foi eleito com 1, alguma coisa por cento de votos. Foi eleito assim à última hora mesmo, no final da contagem, e desse tempo para cá, isso foi, não sei se foi em outubro ou em novembro do ano passado, ele já conseguiu quintuplicar ou até mais, passou de 1% para, acho que está agora entre os 6, 7% de intenções de voto, a ponto de fazer com que o partido de centro-direita, o PSD, que reveza no governo com o PS, né, o centro-esquerda, está sempre, um ou outro está no governo, o líder desse partido, do PSD, já veio a público dizer que se esse deputado moderar um pouco, eles podem se coligar, sabe? Podem fazer... Ou seja, se nas próximas eleições legislativas o PSD, a soma dos votos do PSD e desse partido Chega forem superiores, for superior à do PS, eles podem fazer uma coligação e chegar ao governo. Podemos ter extrema-direita no governo de Portugal. Isso é algo que podíamos o ano passado, mesmo há 10 anos, podíamos achar que era inviável nos próximos tempos. Em Portugal pode ser uma realidade muito próxima já aqui ao virar da esquina. O que aconteceu, também não sei se você está a par disso, mas é que nas últimas eleições, antes dessa que eu mencionei, o PSD, coligado com um partido de direita, o CDS, ganhou as eleições, mas a lei portuguesa permite que após as eleições, após a contagem dos votos, os partidos possam se coligar. Então, a centro-esquerda, que é o PS, se coligou com o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, e eles juntos formaram o que ficou conhecido como a Geringonça, e aí eles, na somatória dos votos unidos ali, eles conseguiram superar a direita e formar um governo. E isso pode ser feito, pelo que o líder da centro-direita já, né, praticamente anunciou essa possibilidade de ser feito agora com a direita com a extrema-direita. E o caso do Brasil é muito revelador de uma coisa. Quando a direita se aproxima, quando a extrema-direita se aproxima dessa direita, você falou que não acredita em direita moderada, isso é um assunto para a gente falar depois, mas eu vou falar que quando essa direita, enfim, tradicional, que está na política oficial há muito tempo, se aproxima e se coliga, talvez por necessidade até de sobrevivência, com a extrema-direita, que agora começa a pautar as pautas de direita, a extrema-direita não fica moderada, a direita é que se extrema, né? Que fica extremista. O que aconteceu no Brasil é muito revelador disso, quer dizer, nós não temos mais direita, aquela direita centrista, aquele PSDB, aquela coisa insossa. A gente não tem aquela coisa liberal que não tem ideologias, né? Que finge não ter ideologia, como se ser liberal não fosse uma ideologia por si só. Essa direita desapareceu. Agora o Brasil tem uma extrema-direita que ocupou, né, que colonizou todo o espaço que era dessa direita. Então, por um lado, será que nós não... que a manutenção, né, por mais que isso soe assim, te dê vontade de vomitar, a manutenção dessa direita moderada, né, para te provocar aqui, não seria uma barreira, uma garantia de que a extrema-direita não vai ocupar o lugar dela? Muita gente fala isso na própria esquerda, que ter uma direita estável e forte
é uma garantia de que a extrema-direita não vai chegar e vai ocupar dela, ou ocupar o lugar dela. Ou você acha que não, que isso é tudo uma treta e que de alguma forma elas já estão entrelaçadas, uma vive, a extrema vive ali escondida dentro da moderada, à espera de um momento como esse, instrumentalizando sentimentos e revoltas difusas, não é? Mal direcionadas, para ocupar o seu lugar e pautar realmente a direita. O que é que você acha aí? Cara, eu acho que uma precisa da outra, sim. Porque é o seguinte, quando eu digo que nenhuma direita é moderada, é por causa disso. Ó, o que tá rolando agora no Brasil, entendeu? Tá tendo uma disputa dentro do governo para ver quem domestica o Bolsonaro. Se é a ala militante de extrema-direita ali, se são os militares, ou se é o dito centrão, que na verdade é o que chama-se de direita moderada, né? E essa direita moderada está ganhando essa cooptação, mas está ganhando por outro lado, né? O que acontece? Né? Você tem, num país que nem o Brasil, um problema muito forte, que é o seguinte: o povo espera, e isso é comprovado cientificamente, o povo espera coisas do Estado, entendeu? Porque o Brasil é um país muito miserável. Né? Como eu falei mais cedo, a gente trata no Brasil moradia e alimentação como se fosse um privilégio. E não é. É uma necessidade básica. Né? Então você vai pegar essa situação, o que acontece? O Bolsonaro, ele já está indo para um lado mais, digamos, populista. Menos para o lado neoliberal, digamos assim. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando o auxílio emergencial, que ele não queria dar, diga-se de passagem, mas que foi dado pelo Congresso. Ele está pegando o Bolsa Família do Lula e está englobando isso tudo com a marca dele, que se chama Renda Brasil. Entendeu? Com isso, ele consegue duas coisas. Ele consegue o apoio das massas mais miseráveis, mais pobres, e ele também consegue arrumar uma briga com os liberais da direita, porque os liberais da direita não querem dar nada. Entendeu? Que foi a mesma briga que o Lula arrumou. Só que aí ele tem um problema. Porque se ele agrada a elite ultraliberal, ele vai ter que desagradar o povo que espera auxílio, que espera investimento em educação, entendeu? E aí ele pode perder, né, a proteção dele ali contra um impeachment, certo? Só que, por outro lado, se ele perde a força popular que ele conseguiu reconquistar com o auxílio emergencial e calando um pouco a boca, né? Se ele perde esse apoio popular, ele perde um dos pilares que segura ele no poder. E ele, é importante dizer, Bolsonaro não é um ditador. Bolsonaro é um tirano, é diferente. Saca? Ele não está preso nas amarras de um projeto. Ele está preso no poder pelo poder. Sacou? Porque se ele sai empichado, ele vai preso de verdade. Preso literalmente agora. Saca? Por uma série de questões. Né? Então, voltando um pouco à sua pergunta, uma direita precisa da outra. Uma direita precisa da outra. Só que muitas vezes o interesse de uma e da outra é incompatível. Saca? Sim, sim. Eu não sei, cara, se eu consegui me fazer entender. Não, sim, fez. Essa é uma... Enfim, eu não tenho uma certeza sobre isso, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, para saber sua opinião também. Porque eu quero estar muito errado, cara, mas eu acho que o que vai acontecer aqui em Portugal, tá ligado? Eu acho que esse movimento de ascensão da extrema-direita portuguesa vai crescer e a gente não sabe como parar. A gente não tem fórmula. Eles conseguem imitar assim muito bem o que aconteceu, o processo, o sucesso eleitoral do bolsonarismo, do Trump também,
de outras experiências parecidas, até aqui na Europa, e a gente não sabe como parar isso. Eu tenho muito receio de que também vai chegar aqui dessa forma, vai conquistar a política dentro, né? vai corroer o sistema partindo das suas próprias premissas, né? Dentro dele. Eu tenho uma teoria, cara, mas eu não sei. Enfim, eu acredito o seguinte, cara, que a gente precisa. Porque, beleza, tem a questão eleitoral, certo? Mas a questão é a seguinte: quem é que vai votar? É cada pessoa, certo? Sim. E cada pessoa, cada eleitor que vai lá uma vez a cada 200 anos votar, o cara vive todos os dias, entendeu? Então, assim, não adianta nada você querer barrar a eleição da extrema-direita, cara, se você não barrar isso no dia a dia, sacou? Só que como que você barra isso no dia a dia? Né? Mostrando, né? E aí entra o conceito de propaganda pela ação, mas não aquele conceito romantizado, né, de anarquistas jogando bomba nas coisas, né? O conceito de propaganda pela ação no sentido de que você consegue mostrar a partir da sua organização e das coisas que você faz, que dá para se viver de uma maneira melhor sem a extrema-direita, sem os liberais. O problema é que a gente não está fazendo isso. Eu imagino que em Portugal esteja rolando o mesmo problema do Brasil, que é a esquerda ficar sentada num sofá de classe média, engordando, falando sobre eleição, sobre problema palaciano, enquanto que a esquerda mais popular fica se matando entre si. Eu imagino que seja isso, é um pouco do que está acontecendo aqui, né? Mas eu acredito que é no dia a dia. Primeiro, você tem que apresentar uma forma melhor de se viver, senão ninguém vai comprar a sua ideia. Especialmente, né, sabendo que a extrema-direita está cooptando todo o sentimento antissistêmico do mundo. Veja Trump, veja Bolsonaro, Orbán, né, todos esses caras. Você precisa apresentar críticas ao modelo vigente, cara. Você não pode querer defender uma democracia que já tem décadas, que, sabe, todo mundo vê que não é lá essas coisas. Você tem que propor, entendeu? E não ficar se defendendo e engordando num sofá de classe média, igual a esquerda fez no Brasil durante anos. Né? Eu acredito que o caminho passe por aí, né? Agora, não sei, cara. Tipo, longe de mim da fórmula, entendeu? Pô, eu tava esperando que você me desse a fórmula, pô. Você falou ali em off que tinha a fórmula. Não, tô Nossa, brincando. né? Mas eu acho também que, assim, nos últimos anos a esquerda se transformou em reação, né? Em vez de ser em ação, passou a ser reação. Passou apenas a reagir ao que outros faziam, né? Sem propor, sem ser propositiva, né? Sem ter as suas próprias propostas de ação mesmo, sem depender sem ter de ser sempre aquela reação à negatividade, né? Sem ter uma pauta positiva no sentido de propor mesmo, de ser propositiva. Falta isso, realmente, eu acho que falta aqui e falta aí também, deve faltar em muitos outros lugares, e eu não sei também, enfim, como é que a gente vai recuperar isso, mas talvez passe por aí também, né? Ou não sei, ou talvez, eu não acredito em nenhuma teoria teleológica da história, de que a história está destinada a acabar assim, a ser assim, de que vai ter que acontecer isso de qualquer forma, é o destino. Eu não acredito em nada disso. Acredito que as coisas realmente são feitas e podem por nós, e podem ser transformadas também por nós. Não existe nenhum destino decretado. Por outro lado, eu nesse momento fico completamente de mãos atadas, porque não sei como desviar da rota, né? Como ajudar a tomar um rumo diferente desse que se forma agora, e a gente caminha para esse rumo e ficar todo mundo embaralhado e começa a brigar uns contra os outros, talvez por desespero, por não saber
como agir nessa situação, né? Para mim está desesperante. Eu não sei se exagero no que digo, no que sinto, assim, mas para mim é desesperador o que está acontecendo, e tende a piorar, né? A escalada é uma ascensão muito clara, e eu realmente fico muito tempo, né, pensando e matutando sobre como conseguir estar presente, atuar politicamente de uma forma realmente combativa, né, que combata essa ascensão da extrema-direita. Mas olha, nós já estamos aqui bastante avançados no tempo, está aqui um tempão, e a gente ia fazer umas pausas, né, umas coisas que a gente tinha pensado aí. É um programa aí, um teste, né, um episódio de teste que a gente faz. Eu não sei se você quer ir completar com alguma coisa, não sei se você quer falar sobre as coisas que você escreveu, que você está escrevendo agora, que eu achei muito interessante. Fala aí se você quiser também. Não, eu acho que a gente podia falar dessas coisas aí no segundo episódio, né? Não, mas por enquanto, assim, não sei, né? O que eu vejo é o seguinte: do jeito que as coisas estão indo, o provável futuro de todos nós é estarmos todos mortos e nos transformando em petróleo para a próxima civilização, quem sabe terminar de destruir o planeta, né? Isso aí de repente a gente consegue valer aí alguns dólares o barril daqui a alguns milhões de anos, não sei. Mas enfim. Isso aí é já a sua distopia, né? As coisas que você escreveu, né? Sim, Aí é brisa total, É ficção, mas tem esse pezinho na realidade, né? Sim. A gente pode falar disso depois, numa outra oportunidade, porque acho que vale a pena. Acho que é, assim, bem interessante ali aquela história que você desenvolveu, né? A partir das coisas que vão acontecendo no momento, né? Você foi criando ali achei muito bom mesmo. Mas olha, acho que é melhor a gente parar por aqui, senão não sei se alguém vai chegar até esse ponto, né? Não sei. A gente não tem muita grife, então acho que não. Exato. Mas não sei se tiver mais alguma coisa aí para falar, alguma recomendação de leitura, alguma coisa para acabar. Então, eu acho que a gente devia sempre terminar com umas recomendações aí, né? Eu queria recomendar aqui um disco, né, de uma banda muito foda, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, chamada Intervenção, né? A banda dos meus queridos amigos aí, Lipe, Linha, né, a Vanessa, né, o Jefferson, que está tocando comigo agora, também já tocou no Intervenção. E eles lançaram agora esse mês o segundo disco deles, né, que chama Ela é de Luta. Né, e vou até botar uma das músicas aqui no final do programa, que, puta, é uma música muito foda, que fala um pouco sobre isso que a gente tá falando, que chama O Problema. É uma música muito foda mesmo. E essa banda é uma banda sensacional, assim. Eu considero praticamente o The Clash brasileiro, mas sem ser uma cópia do The Clash. E os caras têm temas muito bons, assim, letras muito boas e um som bem rock and roll, né, punk rock e tal, mas com uma pegada bem rock and roll, assim. Não é um bagulho pesadão só para convertidos, né? Qualquer fã de música aí pode ouvir e curtir. E assim, recomendo demais isso. E de filme, cara, eu não queria recomendar nada dessas plataformas de streaming, mas eu vi um filme polonês esses tempos, que eu não me lembro agora qual era a tradução dele, acho que é A Rede, um negócio assim, Rede de Ódio chama, que, puta, é muito bom, assim, fala bastante sobre o lance das fake news, como que uma pessoa entra nesse mundo, enfim, muito bom. Tá nessas grandes plataformas aí de streaming e tal, que a gente não vai fazer propaganda da plataforma, né? Mas eu acho que é um filme muito bom e que fala bastante aí do que a gente comentou aqui hoje.
E aí me diz aí se tem alguma recomendação tua também e tal. Olha, eu de música, no momento, assim, não acho que não vem nada, assim, não tenho nada pra... Eu tô ouvindo muito Belchior, cara, eu tô numa vibe aí do Belchior. Ah, mas Belchior não precisa recomendar, né, cara? Acho que todo mundo deve conhecer. Aqui em Portugal, infelizmente, não, né? Não? Então, não. O pessoal conhece, assim, Raul Seixas até, mas Belchior pouca gente conhece e devia conhecer, porque, enfim, eu adoro. Bom, né? Eu tenho uma camisa do Belchior, até fui ontem para a manifestação com a camisa do Belchior. Espero que as pessoas... Mas parece meio Pablo Escobar, muita gente fala, isso é o Pablo Escobar, por causa da foto dele. Não, é um músico brasileiro e tal. Parece mesmo, pior que parece. Então, mas de música, então, é isso, nesse momento não tem outra coisa assim, mas eu queria recomendar aqui uns livros e uma série que eu vi recentemente. O livro, assim, o primeiro era aquele do... Como é o nome dele? O Mark Bray, né? O Manual Antifascista, até para pessoas que não estão muito próximas do antifascismo e tal, do Antifa, né? Esse monstro que é o Antifa, né? Esse livro, assim, teoricamente, ele é muito pedagógico também, e tem uma linguagem que eu acho que faz compreender com muita clareza. Então é um livro que é uma referência no movimento e então é recomendadíssimo. E tem 2 livros, um que eu li recentemente, agora em tempos de pandemia, né? E por causa da pandemia, e por causa de uma live do Attila Yamarino, lá, o biólogo, que é o Cidade Febril, do Sidney Chalhoub, não sei se pronuncia assim, Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. Assim, um livro meio perturbador, mas acho que vale muito a pena ler. E o que eu tô lendo ainda, não acabei, comecei há pouco tempo, é o Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, né? Ah, esse aí tem que ler, cara. Que é escrito em 81, creio, né? Foi escrito em 81, exatamente, 1981, um ano antes do fim oficial ali enfim, no final ali do regime militar, né? E eu ainda tô meio quase na metade, assim, mas assim, parece fundamental, né? E como é muito semelhante, muitas semelhanças, e ele deu uma entrevista recentemente falando sobre isso. Então, para os portugueses também, que não conhecem, tá aí uma boa recomendação de leitura. E a série que eu ia recomendar era... Não sei se você viu, tá numa dessas plataformas grandes aí, que a gente não vai dizer o nome, que é a... Não sei se você viu The Man in the High Castle. Não vi. Cara, eu comecei muito cético vendo essa série, pensando que ia ser mais uma daquelas coisas hollywoodianas, de que no final os Estados Unidos são o grande salvador da humanidade. E, cara, eu não vou dizer o final para não fazer aqui, né, para não estragar a surpresa, mas tem um final bem interessante, cara. Muito bom mesmo. E só para introduzir mais ou menos, é uma distopia, não é? A Alemanha nazista e o Japão vencem a Segunda Guerra Mundial, dividem o mundo praticamente ali. Uma parte, por exemplo, dos Estados Unidos pertence à costa leste, né? Pertence à Alemanha, a costa oeste pertence ao Japão, a Europa também, ali é um grande império alemão. E depois começa a surgir guerrilhas ali dentro, né? E, enfim, o final é muito interessante, não é nada do que eu esperava, não tem aquela coisa de redenção do americanismo, nem nada disso. Então, fica aí a recomendação. E é isso, cara. É melhor a gente acabando por aqui mesmo, senão começa a falar e não paro mais. Sim. Não, mas, pô, eu gostei muito do formato aí, esse lance, assim, essa questão de ensaio, né? A gente não precisa ficar fechando nenhuma ideia, assim, podemos ir trocando, né? Vendo, jogando. Vai na fluidez mesmo, né? Sim. Bom, mas é isso aí, nós vamos ficando por aqui hoje, então. Então, quem estiver escutando a gente aqui agora vai escutar a música O Problema da Intervenção. E é isso aí. Valeu a todos e um forte abraço. Abraço. E um abraço para você, Rafa. Então, até a próxima também. Opa, é nóis. Um abraço para você também. É nóis, cara. Falou. Falou, valeu. Cinicast.